Seja um abençoador. Esse é o título do nosso devocional de hoje. Estamos aqui com o nosso livro Café com Deus Pai, do Júlio José Chirola, Porções Diárias de Renovação. Hoje é dia 14 de agosto. E lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, diz o seguinte: Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E aí, entrando no que o Júlio escreveu, diz o seguinte: Você sabe quando tudo na vida vai bem e de repente coisas começam a acontecer que fazem o seu mundo virar de cabeça para baixo? Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonas, por isso de sangue real. Ele viveu dias incríveis, mas repentinamente mudou tudo em sua vida. Ocorreu uma rebelião em Israel em que seu pai Jonatas e seu avô Saul foram mortos. Quando seus criados ficam sabendo do ocorrido, em um ato de desespero e na tentativa de poupar a vida de Mefibosete, quando fugiam com ele, deixam-no cair, e ele fratura os 2 pés. Como se não bastasse perder o pai e o avô, Mefibosete se tornou um perseguido e passou a viver como foragido. Além disso, devido à queda com apenas 5 anos de idade, o menino estava condenado a viver aleijado. Com isso, passou a viver de forma degradante, iletrado e sem dignidade. Ele até mesmo cresceu em um lugar totalmente indigno. Davi, porém, fez a pergunta que mudaria a vida de Mefibosete, e com isso abençoaria a sua vida tão sofrida. Davi não era somente abençoado, ele era uma bênção. Existe uma diferença entre ser e ser uma bênção. Ao ser abençoado pelo favor de Deus, podemos agir na vida das outras pessoas, sendo canais de bênçãos, ao compartilhar com elas o que recebemos do Senhor. Costumo dizer que a vida não é sobre nós, mas sobre Deus e as pessoas. Por isso, quando agraciados com o favor de Deus, devemos receber, celebrar e repartir. Entenda que você poderá fazer diferença na história e na vida de gerações quando entender esse princípio que transforma realidades. Amém? Nossa frase de destaque de hoje é: Deus Pai está nos falando o tempo todo. Nós é que muitas vezes não estamos sensíveis a ouvi-lo. Hoje é o dia 226 do ano. A nossa leitura bíblica recomendada é Jó, capítulo 29, e a palavra-chave é beneficência. Então vamos fazer a leitura juntos aqui do capítulo 29 de Jó. Jó tem saudade dos dias de glória. Retomando suas ponderações, acrescentou Jó: quanta saudade tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e mediante a sua luz eu caminhava seguro em meio às mais densas escuridões. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim, enquanto caminhávamos e meus filhos estavam ao meu redor, quando os meus passos eram banhados em leite, e da rocha fluía torrentes de azeite puro sobre a minha cabeça. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça pública, me era dado sentar-me entre os líderes, os jovens respeitosamente me davam passagem, assim como os idosos se colocavam em pé. Os príncipes tomavam todo o cuidado ao falar e chegavam a cobrir a boca com a mão. As vozes dos nobres e anciões silenciavam e suas línguas grudavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam consideravam-me feliz, e quem me observava dava bom testemunho sobre meu modo de seguir e agir, pois eu socorria e ajudava a todo necessitado que clamava por cooperação, e ao órfão que não tinha quem o amparasse, que estava à beira da morte me abençoava, e eu conseguia consolar o coração da viúva. Eu me vestia de dignidade, minha roupa era a retidão e a justiça, meu manto e meu turbante. Eu enxergava pelos cegos, era os pés que tinham dificuldade de andar, era pai dos pobres e advogava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos dos ímpios e arrancava a presa dos dentes dos perversos. E então imaginava eu: morrerei no aconchego da minha casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes chegarão até as águas, e o revigorante orvalho passará a noite dos meus ramos. Minha honra se renova em mim a cada dia, meu arco se fortalecerá na minha mão. Assim os homens me escutavam com todo respeito, e sem reclamações, em silêncio,
atendiam meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como doce e suave orvalho. Esperavam por mim com grande expectativa, como quem esperava por uma boa chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem abre a boca para apreciar as primeiras chuvas da primavera. O meu sorriso era capaz de motivá-los quando estavam deprimidos. A luz do meu rosto lhes fazia recobrar a alegria de viver. Eu avaliava e escolhia o caminho que deveriam seguir. Assentavam-me como seu líder e habitava como rei entre as suas tropas. Era considerado como o consolador dos que sofrem. Muito legal essa história de Jó, né? Então, a leitura de Jó aqui que a gente fez tem tudo a ver com o nosso devocional de hoje, né? Seja um abençoador. Então, pelo que a gente pôde ler ali de Jó, ele era um abençoador das vidas das pessoas, né? Que ele encontrava durante o dia, né, dele. Então, acho que essa é um pensamento bem importante para a gente replicar no nosso dia a dia, né? Para a gente ser um abençoador das pessoas que a gente convive no dia, né? As pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa família, todo mundo que tem contato, a gente levar sempre uma coisa boa, né? Ainda mais que a gente está sempre buscando se aproximar mais de Deus, saber mais de Deus, então a gente deve buscar ser referência, né? De coisas boas para as pessoas, né? Porque Deus é uma coisa maravilhosa pra gente, então a gente tem que ser um pedacinho dele aqui na Terra, né? E é isso, pessoal. Essa é o nosso devocional de hoje. Espero que você, que assistiu até aqui também, procure ser um abençoador na vida das pessoas, né? Assim como eu também vou buscar ser, né? Às vezes a gente falha, mas é importante a gente parar esse tempo aqui para refletir e pensar sobre isso, né? Como que a gente tem agido com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Se a gente tem buscado ser um abençoador, né? Importante. Obrigado, pessoal. Você que assistiu até aqui, ficou até aqui. Fique com Deus. Amanhã, se Deus quiser, tem vídeo novo aí. Abraço. Valeu.